O ano de 2025 vem sendo excelente para as ações da Bolsa Brasileira e principalmente para as small caps. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar as 3 melhores para você comprar para o segundo semestre. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações da Nord Investimentos e nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre o cenário das small caps, as pequeninas da bolsa, mas que tem um potencial gigantesco, e vou te falar as 3 melhores para você comprar para o segundo semestre. Antes de falar sobre essas 3 companhias, faz sentido a gente falar um pouco sobre o cenário atual, tendo em vista que a gente tem um movimento muito acelerado de alta das principais ações do mercado, não só para as small caps, mas a gente vê que esse movimento é generalizado. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, a gente vê que o índice de small caps, o famoso Small, vem subindo muito mais do que os outros índices da Bolsa Brasileira. O Small vem colhendo um fruto positivo de 26% em 2025, enquanto o Ibovespa sobe 17% e o IDIV, aquele índice que subiu tanto, na verdade não subiu tanto, mas não caiu tanto como o Ibovespa nesses últimos anos, né? A gente está falando de empresas de dividendos que acabam sendo mais resilientes, principalmente em cenário de juros mais elevados. O IDIV subiu apenas, entre aspas, 16%. Mas você deve estar se perguntando agora por que as small caps subiram tanto em 2025, ou por que elas subiram muito mais do que os principais ativos de risco da Bolsa Brasileira. Basicamente, são 3 fatores principais. Primeiramente, existiu uma rotação global de ativos, principalmente devido ali às incertezas relacionadas aos Estados Unidos depois da posse do segundo mandato do Donald Trump, né? A gente teve algumas decisões polêmicas, a gente teve tarifaço, enfim, isso gerou muita incerteza no mercado e grande parte do fluxo que estava presente lá nos Estados Unidos acabou indo para os emergentes. Veio, obviamente, também para o Brasil. Não porque o Brasil ali é uma grande maravilha, mas o Brasil está dentro desse pacote dos emergentes que ficaram muito largados nos últimos anos e, querendo ou não, estavam muito baratos. Inclusive, né, se a gente fala aqui de barato e caro, as small caps estavam muito mais baratas do que as demais ações da Bolsa. Por quê? Porque faltava fluxo para esse tipo de ativo. A gente tinha muitos fundos tomando resgate nesse período ali entre 2021 e 2024 principalmente, e existia uma dificuldade muito grande ali do investidor institucional e também do investidor gringo de montar posição em empresas de menor valor de mercado e também menor liquidez. Então a gente teve muitas small caps, até small caps boas, negociando a múltiplos muito baixos. Então sim, elas estavam mais atrativas que as ações em geral. O segundo fator é exatamente os juros futuros. A gente viu em 2024 o mercado elevando demais os juros aqui no nosso país, principalmente as projeções para o futuro devido às incertezas que ainda existem aqui no Brasil. Só que esse ano a gente viu um reajuste de rota por parte dos juros que beneficiou muito a Bolsa Brasileira. A gente sabe que a taxa de juros é a mãe da Bolsa Brasileira. Então, quando a gente tem uma elevação dos juros, a gente tem queda da Bolsa, e o inverso é verdadeiro. Por fim, o terceiro fator que pode ter explicado essa alta da Bolsa Brasileira foi a queda da popularidade do governo atual. A gente sabe que isso, querendo ou não, vem levantando ali as discussões sobre as eleições que vão acontecer no ano que vem. A gente viu o próprio Lula indicando, né, a possibilidade de ser presidenciável, o próprio Tarcísio também já anunciando que pode ser candidato também no ano que vem, então esse tema tende a ficar cada vez mais quente e pode continuar movimentando sim os ativos de risco por aqui. E a pergunta que não quer calar agora é, depois dessa alta de 26%, as small caps ainda estão baratas? Veja comigo aqui nesse gráfico a evolução do múltiplo EV/EBITDA do índice Small desde a sua criação em 2009. Atualmente, o índice de Small Caps está negociando a 6,5 vezes EBITDA, enquanto a sua média está em 9,6 vezes, ou seja, cerca de 50% distante ainda da sua média histórica. Isso quer dizer que você pode comprar qualquer Small Cap que você vai ganhar dinheiro? Não. E exatamente para te ajudar, que agora eu vou te apresentar 3 melhores small caps para você comprar nesse momento. A primeira pequenina para o segundo semestre é a Priner, uma empresa de apenas 720 milhões de reais de valor de mercado e que vem entregando um forte crescimento nos últimos anos. Inclusive aqui vale um disclaimer para mostrar o que define uma small cap. Basicamente, uma small cap é uma empresa que tem um valor de mercado de até 2 bilhões de dólares em valor de mercado, que dá mais ou menos ali 10 a 11 bilhões de reais. Então, até esse valor a gente considera como uma small cap. Então, a Priner poderia ser considerada até uma micro cap. Então, uma empresa
que tem sim muito potencial, como eu disse, vem entregando forte crescimento, tanto em vias orgânicas como também através de aquisições. Ela é um spin-off, ela é uma separação de uma outra empresa da Bolsa Brasileira, que muitos conhecem, que é a Mills. Isso aconteceu lá em 2013 e depois a empresa foi entregando esse crescimento ao longo dos anos, principalmente depois de 2017, quando ela decidiu diversificar as suas operações, principalmente através dessas aquisições, e desde então ela multiplicou o seu EBITDA por mais de 20 vezes. O EBITDA que é basicamente uma métrica de geração de caixa operacional. Só que mesmo já tendo entregado esse forte crescimento, inclusive no ano passado ela fez a maior aquisição da sua história, a empresa ainda está muito focada em continuar expandindo as suas operações e diversificando as suas operações. A companhia atua no segmento de engenharia industrial, fornecendo ali serviços de manutenção para grandes companhias como Petrobras, Vale, enfim, os grandes setores que movimentam a nossa economia, e ela não está satisfeita. Ela quer continuar expandindo não só essas operações, os segmentos de atuação, mas também diversificando os seus clientes e os setores de atuação. Inclusive, semana passada, a empresa anunciou uma nova oferta, um aumento de capital para buscar captar cerca de 150 milhões de reais para continuar fazendo novas aquisições. Então a gente deve esperar um crescimento acelerado daqui para frente e não só olhando para o seu valor de mercado, mas também para o seu múltiplo. A empresa negocia hoje a míseros 4 vezes EBITDA para o final do ano, a gente considera como uma grande oportunidade nesse momento. Mas antes de irmos aqui para a segunda oportunidade entre as small caps, eu vou deixar uma oportunidade de ouro para vocês. Para quem lembra, eu gravei um vídeo no começo do ano onde eu indiquei as 3 melhores small caps para 2025 e uma delas, a Lavvi, uma construtora de alta renda, suas ações já sobem quase 70% no ano e essa é uma das ações que compõe a carteira do Nord Small Caps. Eu vou deixar aqui embaixo um link com um combo com 3 carteiras da Nord que você vai poder assinar de forma vitalícia. Isso mesmo, você vai ter acesso para sempre. Da carteira do Nord Small Caps, a carteira que eu sou gestor, carteira do 10X do Ragazzi, com recomendações de empresas de crescimento, e a carteira do Deep Value do Fabiano, para empresas que têm um valor oculto e que também têm grandes potenciais. Além de uma carteira específica de Small Caps, essas outras duas também são recheadas de Small Caps que também são ótimas oportunidades para o futuro. Não perca! Seguindo agora com a nossa lista, em segundo lugar está a Desktop, uma empresa de fibra ótica aqui do interior de São Paulo. Sua rede atravessa mais de 200 cidades aqui no interior de São Paulo, passando por cerca de 4,7 milhões de casas. E ela tem uma penetração, ou seja, um número de casas conectadas dentro da sua rede de quase 25%. Então, mais de 1 milhão de casas sendo conectadas e tendo serviços ali prestados pela Desktop. Entre as provedoras regionais, como Desktop, Unifique, Brisanet, enfim, essas empresas que também estão na Bolsa Brasileira, e também as grandes companhias de telecom, TIM, Vivo, enfim, chamadas também de Big Telcos, a Desktop é a empresa que mais cresce e que também tem o melhor serviço, liderando ali ao longo dos últimos anos. A empresa também cresceu através de aquisições depois do seu IPO lá em 2021, mas foca hoje muito mais em crescimento orgânico, entrando em novas cidades adjacentes às cidades que eles já atuam. Então existe ainda muito potencial de entrar em novas cidades, não só no interior de São Paulo, mas também em estados adjacentes ao estado de São Paulo. Além do potencial de crescimento dentro de fibra ótica, a empresa também pode ser beneficiada de outros segmentos, como telefonia móvel. Hoje a empresa também só atua diretamente com clientes pessoa física, ela pode também atuar com clientes pessoa jurídica, né, o famoso B2B, e assim continuar entregando crescimento para os seus acionistas. Só que esse crescimento não está nada precificado em suas ações. Atualmente a Desktop tem um valor de mercado de apenas 1,1 bilhão de reais e negocia um múltiplo de apenas 3,5 vezes EBITDA e apenas 6 vezes lucros, ou seja, muito distante da média da Bolsa Brasileira, que é de 10 vezes EBITDA e de 15 vezes lucros. Então a Desktop, assim como o Priner, é uma das pequeninas que a gente vê como uma excelente oportunidade agora. E por fim, mas não menos importante, a terceira empresa, que é a Três Tentos, que tem um valor de mercado bem acima das outras duas que a gente comentou por aqui. Hoje o valor de mercado dela gira em torno de 7 bilhões de reais, mas ainda assim é sim considerado
como uma small cap, mas é uma empresa que, se a gente for olhar para o setor de atuação dela, que é o agronegócio, ela é tranquilamente a empresa mais diversificada dentro do seu segmento. A empresa atua no varejo de insumos, na venda direta de grãos e também, principalmente, na indústria. Ela tem algumas fábricas onde ela pega os grãos que são gerados ali na venda dos insumos e produz produtos ali de maior valor agregado e assim consegue, inclusive, entregar crescimento e também aumentar as suas margens. Diferente das outras duas, a 3tentos não fez nenhuma aquisição relevante recentemente. Na verdade, a grande estratégia dela está no crescimento orgânico. Quando ela fez seu IPO em 2021, a proposta era de dobrar de tamanho em 5 anos. Só que esse objetivo foi concluído muito antecipadamente, foi concluído em apenas 3 anos, ou seja, no ano passado, e nesse mesmo ano ela anunciou um novo ciclo de crescimento, onde ela vai continuar expandindo não só o número de suas lojas dentro do varejo de insumos, mas também investindo em logística e também uma nova fábrica de etanol de milho para se beneficiar do crescimento desse segmento. Além de ainda ter uma grande visibilidade de expansão, vale destacar que a empresa vem entregando crescimento nos últimos 25 trimestres de forma consecutiva e ainda tem muita visibilidade de continuar expandindo suas operações e resultados no futuro. E a empresa também nunca, em sua história, entregou um prejuízo sequer. Então, é uma excelente empresa, uma empresa muito bem gerida e uma empresa com muito potencial de continuar trazendo felicidade para os seus acionistas. Mas então é isso, essas foram as 3 small caps que eu vejo com o maior potencial agora para o segundo semestre de 2025, mas me conta aqui embaixo qual small cap você acredita que tem o maior potencial para esse período e eu mesmo vou responder a sua mensagem falando se eu acredito no potencial dessa empresa ou não. E não se esquece, o link está aqui embaixo para você que quiser conhecer a minha carteira e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!